Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses. Se você vier no curso, a partir daqui 2, 3 segundas-feiras, você vai aprender onde fica Filipenses. Você nunca mais vai usar do índice, que aquilo é uma coisa do diabo, que foi colocado na Bíblia. Que o crente fica preguiçoso. É ou não é? O crente não sabe mexer na Bíblia, ele vai no índice, está aqui. Você tem que saber onde ficam os livros do Antigo Testamento, onde ficam do Novo. Então venha participar do curso. Eu te garanto que você vai aprender os livros da Bíblia. Garanto. Senão nós devolvemos dinheiro. Brincadeira. Não vamos cobrar nada, não. Filipenses 2. Todos abriram? Aqueles que abriram, digam amém. Os que não abriram, falam, estou achando. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Eu queria só fazer uma introdução antes. Nós estudamos livros, vários livros da Bíblia, e a gente vem estudando semanalmente esses livros. E o livro da vez é a carta de Paulo aos Filipenses. Então já tivemos algumas pregações. E a semana passada eu confesso que eu fiquei de cara. Maurício deitou o cabelo. Sim ou não? Que pregação maravilhosa desse moço. Ele está de resguardo, ele foi pai, então ele está cuidando do Isaac, mas ele volta daqui a pouco. Doutor Alexandre está com o menino aí? Eita, esse piá vai ser cantor, hein? Que bom. Então, como eu estava dizendo, a introdução, Filipenses era uma cidade que ficava na Acaia, ficava numa região que hoje conhecemos como Turquia. Essa cidade, ou essa igreja nessa cidade, ela recebeu a visita de Paulo na sua segunda viagem missionária. Eu, pelas contas que eu fiz, pastor Márcio, é em torno do ano 50. Mas tudo que você vê em termos de datas na Bíblia, eles são aproximadamente, provavelmente. Não tem nunca uma data certa, mas diz que provavelmente no ano 50 depois de Cristo. E aí Paulo funda essa igreja, ou planta essa igreja nesse lugar, e foi a primeira igreja do continente europeu que foi fundada, foi plantada por Paulo, né? E aí Paulo escreve uma carta para essa igreja. A igreja de Filipos, só para vocês terem uma ideia, foi lá onde Paulo falou com aquelas mulheres à beira do rio, Lídia e algumas mulheres de oração, e Lídia se rendeu ao Senhor, assim como toda a sua família. Também foi nesse lugar que Paulo foi preso com Silas, e aí ele foi açoitado, foi preso, e eles estavam orando, estavam adorando a Deus, e à meia-noite houve um terremoto naquele lugar. Nesse lugar também, aquela jovem adivinhadora foi liberta daquele seu problema espiritual. E aí a prisão de Paulo tem a ver com a libertação dessa jovem. E esse carcereiro que cuidou de Paulo, que prendeu Paulo, também teve encontro com Jesus, ele e toda a sua casa. Então a igreja de Filipos começa nesse ambiente de sofrimento dos seus líderes, mas também de muita ação de Deus. Então Paulo escreve essa igreja, ele tinha uma gratidão muito grande para essa igreja, porque a igreja o havia ajudado, é uma igreja generosa, assim como nós somos uma igreja generosa. Eu percebo isso, a generosidade entre nós aqui. E aí Paulo, ele manda essa carta alertando os frequentadores dessa igreja sobre o perigo da quebra da comunhão. O Maurício falou muito bem sobre isso semana passada. E sobre alguma infiltração de algumas heresias que estavam acontecendo na igreja. Que eu acho que é comum em todas as igrejas até hoje acontecer essa quebra de comunhão entre irmãos, algumas heresias dentro da igreja, às vezes sutilmente. Então isso também é para nós, né? Tudo que a gente estuda na Bíblia também é para nós nos dias de hoje, tá bom? Então é isso, vamos ler o texto? Acompanhe comigo lá, capítulo 2 de Filipenses, dos versículos 12 até o versículo 16. Está escrito assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação. Eu queria que vocês marcassem essa expressão, desenvolvam
a sua salvação, que eu vou falar sobre isso, tá bom? E de que forma que deve desenvolver a salvação? Com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Quer dizer, tudo é obra de Deus, tá bom? Segundo a sua boa vontade. Versículo 14 diz: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Pai, obrigado pela porção da Tua palavra lida. Pedimos, por favor, Senhor, traga inspiração para esse tempo, para que eu transmita de uma forma que a Tua igreja entenda, e também toca nas pessoas que aqui estão, que elas estejam abertas para receber essa porção bíblica, que nós saiamos desse lugar edificados pela Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. O Maurício, a semana que vem, ou semana passada, ele tratou do hino soteriológico. Olha que palavra bonita, soteriológico. Soteriologia é a doutrina que estuda a salvação. Então, o Maurício, de uma forma brilhante, trouxe isso para nós do versículo 5 até o 11. Então, Paulo, nesse texto que eu li para vocês, ele dá continuidade a esse texto, tá bom? E agora ele está falando sobre um chamado à obediência. Ele chama as pessoas à obediência. Veja como é que começa o texto. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram. Então, esse é um chamado à obediência depois de ter ouvido aquele hino maravilhoso que diz que a igreja primitiva cantava esse hino. Eu vou ver versículo por versículo e a gente vai fazer comentários, mas no final eu quero tratar desse desenvolvimento da salvação que tem a ver com a música que nós escutamos, cantamos juntos, tá bom? Versículo 12 diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Ok, Paulo então nos convida à obediência para desenvolvermos a salvação. Isso, queridos, essa obediência que nós temos em desenvolver a salvação é por fé. Que são coisas que a gente ainda vai receber no final, né? Essa glorificação será no final de tudo, nesse processo de desenvolver a salvação. Eu não obedeço para ser salvo, preste atenção nisso, eu não obedeço para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu obedeço. A obediência, ela não é o fim, ela é a causa, certo? Perdão, ela é o fim, a causa é a salvação. Então, como eu recebo a salvação, eu obedeço. Tá certo? Beleza ou não? Estão entendendo? Muito bem. Paulo, ele fala em desenvolver a salvação. E aí eu quero dizer para vocês que a salvação não é uma conquista humana, mas sim um presente de Deus. E aí eu tenho um texto da Bíblia que eu quero trazer para vocês. Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e que diz ali? E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Você é salvo? Ô Jesus, tem que fazer uma oração aqui, né? Receber Jesus de novo na nossa vida. Vamos lá, vou te dar outra oportunidade. Aqui todos são salvos? Não? Sim? Então você sabia que você não tem nada a ver com isso? Você sabia que Deus que tem salvou? É claro que você aqui é seu, isso daí você obedeceu, mas foi Ele que te escolheu. Isso muda meu modo de pensar, achando que eu conquisto as coisas. Eu não tenho mérito nenhum. Eu recebi de graça de Deus isso. Tá bom? Muito bem. A salvação nos pertence e ela nos é dada e ninguém a tira. Você conhece pessoas que dizem assim: eu perdi a salvação. Se você fizer essa besteira, perdeu a salvação. Se você... Já viu isso ou não? Eu sempre falo para vocês, eu faço assim um exercício mental.
A gente sabe que quando a pessoa recebe a Cristo, acontece o que no céu? Festa. E aí tem algo que acontece lá no céu. O que que é? O nosso nome é escrito no livro da vida. Sim ou não? Então vamos pegar aqui. Posso pegar aqui, vou pegar a Cris, que é minha amiga do peito, maravilhosa. Posso usar hoje aqui? Tudo bem? Então a Cris recebeu a Cristo. Hipoteticamente, que eu sei que ela é de Cristo. Recebeu a Cristo. Aí Deus fala para o anjo lá, falou, escreve o nome de Cris Budzinski. É isso? Marques, final Marques. É isso. Escreve o nome dela aí. Ela se entregou a Cristo, que maravilha. Aí a Cris, daqui 2 dias, pisa na bola. Aí Deus fala assim, o seu anjo, vem cá, o anjo, vem cá. Esse que é o nome dessa menina que ela pisou na bola. Aí ela se arrepende. Ela fala, não, Senhor, eu estou errado, me perdoe. Aí Deus, anjo, vem cá. Boa notícia. Põe o nome dela de novo lá. Cara, tem nexo isso? Não tem nexo isso. Agora vamos pegar aqui o texto. Eu gosto de sempre texto bíblico. João 10, 28. Põe lá para mim. João 10, 28. Diz assim. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E vamos comigo lá. Repita comigo. De novo. Se um dia você vier me falar que você perdeu a salvação, eu vou dizer assim, você não escutou o que eu falei? Ninguém, veja, as arrebatará da minha mão. Graças a Deus aqui nunca ninguém me disse isso. Eu só estou brincando com vocês, tá bom? Mas se um dia uma pessoa falar que perdeu a salvação, é porque ela não era salva. Você entendeu, não? Ninguém perde o que não tem. Se você é salvo, entregou sua vida a Cristo, ninguém tira. Você está na prática do pecado, vai ter consequência o teu pecado. Você precisa deixar o pecado. Ah, mas essa pessoa se afastou e não quer mais saber. Então ela nunca foi de Deus. Porque se ela não se arrepende, ela tem o Espírito Santo, o Espírito Santo não convence. Como é que é isso? Muito bem. O desenvolvimento da salvação tem que ser de uma forma, com temor e tremor. E aqui não está dizendo pavor, medo. Temor e tremor. O desenvolvimento da salvação produz em nós reverência e não relaxamento. Já ouviu algumas pessoas falar assim, mas vocês presbiterianos, salvo para sempre. E daí as pessoas abusam, né? Você entendeu a responsabilidade? É você ter reverência a Deus e não relaxar. Porque se você estiver na prática do pecado, você vai responder por isso. Está claro isso? Né? Uma coisa é salvação, outra coisa você está em pecado. Beleza? Vamos em frente. Um comentarista bíblico diz o seguinte, Bruce, o nome dele. Ele fala assim, é evidente que a atitude recomendada pelo apóstolo Paulo aqui não tem nada a ver com temor servil. Esse temor de ser, de estar sempre em desvantagem, tá bom? Romanos 8,15, põe lá, querido, diz o quê? Eu estou sempre te dando base bíblica, tá? Diz aqui, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito da adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. Você chama a Deus de Abba? Sabe o que é Abba, Pai? Não? Paizinho, não é isso? Intimidade com o Pai. Qual é a tua intimidade com Deus? Ele está lá longe. Você acha que Ele está te ouvindo ou não? O nosso relacionamento com Deus é com o Pai. Diferente do nosso relacionamento com o nosso Pai terrestre. O meu relacionamento com meu Pai não foi muito bom. Mas eu não projeto a Deus a minha experiência com meu Pai. Você entende? Aprendi a amar meu Pai depois que ele morreu. Até por ajuda da minha filha, Silamita. E me imprensou e falou, você não fala no teu pai por quê? Eu falei, não tenho que falar dele. E ela foi insistindo até que eu tive que contar a história. E a partir daquele dia eu comecei a admirar meu pai. Eu fui olhar a origem dele, de onde que ele veio. Como é que eram os pais dele. Ele era um homem que trabalhava, ele ganhava 2 salários mínimos. Trabalhava de manhã, entrava às 8 horas da manhã e saía às 10 horas da noite. Os 5 filhos fizeram o curso superior. É de admirar um pai assim, não?
Ele tinha defeitos, mas eu não posso deixar que as qualidades deles sobreponham sobre os defeitos, tá bom? Então ame seu pai independente de como ele é, se ele é bom ou não é. E perdoe seu pai, tá bom? Porque às vezes ninguém dá o que não tem. Não consegue dar o que não tem, né? Agora você como pai, mude essa história, né? Seja um pai que realmente seus filhos admirem e amem vocês, tá bom? Falando como um pai para vocês, tá? Trata-se antes de uma atitude de reverência e profundo respeito na presença de Deus, de extrema sensibilidade à sua vontade, de consciência de nossa responsabilidade, à vista de havermos de prestar conta perante o tribunal de Cristo. Você sabe que tem um tribunal que nós vamos prestar conta ou não? Tem um amigo meu que diz assim, que o primeiro que vai prestar conta é o pastor. E Jesus vai chegar assim e falar, o Márcio, João, Mônica, vem cá. Vamos conversar naquela salinha ali. A quem muito foi dado, muito será. Tá certo? Então, deixa eu te dar a base bíblica. Põe para mim 2 Coríntios 5:10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem o mal que tiver feito por meio do corpo. Versículo 13, olha o que está escrito lá no 13. Diz assim, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O que você entende por isso? É Deus quem efetua o querer e o realizar. Quer dizer o quê? Oh Deus da glória! É obra de Deus, é Ele quem faz. Tanto querer como efetuar, tá certo? Muito bem, Paulo está dizendo que o desenvolvimento da salvação ocorre pela vontade soberana de Deus. A soberania de Deus é o único fundamento para a liberdade humana. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Muitas religiões entendem que o homem tem que ir até Deus. Quando eles fazem isso, eles estão dizendo assim, eu conquistei esse caminho até Deus. O cristianismo não é isso. O cristianismo é Deus quem nos escolhe. É o contrário. Você e eu temos que entender isso. A salvação, para as pessoas que pensam assim, ele é fruto do esforço humano. E não existe esforço humano nenhum da nossa parte para sermos salvos. Sim ou não? Alguém tem dúvida disso? Você fez esforço para Deus te receber? Talvez o teu estado emocional não estava bem. Alguém diz, vem por amor, vem por dor. Às vezes a gente está no estado emocional que não é muito legal. Mas Deus nos encontra de qualquer forma, queridos. E muita gente reage, não aceita, né? Empurra, leva para frente. Muito bem. João 8,36 diz o quê? Se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então a salvação é obra de quem, queridos? Obra de Deus. Eu estou te ensinando, é um estudo doutrinário, uma pregação doutrinária, para você entender isso, tá? Desde a música até a pregação. Versículos 14 e 15, o que diz? Vamos lá. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros. Fui olhar a hora. Como luzeiros no mundo, tá bom? Muito bem, queridos, o que nós podemos concluir aqui? Paulo está ilustrando como é a vida de uma pessoa que é salva. Como é que é o agir dela? O que ela parece para os outros? A salvação deve ser em santidade. E santificar não é deixar de fazer a coisa errada. Isso aqui é Márcio 1:1. Certo? Santificar não é deixar de fazer a coisa errada, mas sim fazer a coisa certa. Desenvolver a salvação sem murmuração e discussões, sem reclamações, sem dizer que é pesado, sem dizer que é duro, que é difícil. Temos que ser irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Por isso, queridos, amados e amadas, nosso testemunho tem que ser irretocável.
Está claro? Quem é salvo tem que ter um testemunho limpo, irretocável. O último versículo diz assim, vamos lá. Preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Mais uma vez, é a descrição de uma pessoa que cumpriu sua tarefa, não correu em vão, né? Então, e ele cita aqui também a questão da palavra da vida. Olha o que ele diz no 16, preservando a palavra da vida. E qual que é a palavra da vida, queridos? A palavra de Deus, que revela quem na palavra de Deus? Revela Cristo Jesus para nós. Então a vida é Cristo, né? E nós vamos ver, a palavra de Deus é viva em Hebreus 4,12. Está aí, querido? Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Agora João 6,63 diz o quê? Que a palavra de Deus é vida. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Por isso tem salvação sem Cristo, não? O que diz João 14,6? Não, esse não vale, você não vale, querido. Você é o meu pastor e agora você não vai falar. O que diz João 14,6? Não, aí você me quebra, brincadeira. Vamos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a... Qual é o artigo que tem antes de cada palavra? Professor de português. Artigo definido. Quer dizer o quê, André? Não é um caminho, não é uma vida. É a vida. Definiu. É o caminho, a verdade e a vida. Sem Cristo não há vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem, queridos. Esta é a palavra de vida, porque fala da verdadeira vida que está em Cristo. Todos nós sabemos que virá o dia de Cristo, e com isto haverá necessidade de que a igreja trabalhe enquanto há tempo. Nós temos que fazer a nossa obra enquanto isso não acontece. Sabe por quê? Porque nós vamos levar os frutos diante de Deus. Como que chegarão as nossas mãos diante de Cristo? Vazias. E para Cristo o que é importante, queridos? É o seu carro, o seu apartamento, sua casa, o seu bem, o seu cachorro. O que é importante para Cristo? São vidas. Há vidas que você conhece que estão afastadas de Deus. Há vidas que você conhece e que você tem medo de falar, que você tem receio de falar, que você tem vergonha de falar. Eu quero dizer que diante de Cristo você vai prestar conta dessas pessoas. Ezequiel fala isso. Se você sabe que uma pessoa está no erro e não fala nada, o sangue dele está nas tuas mãos. Agora, se você fala e ele não quer, o sangue dele não está mais nas suas mãos. A Bíblia é muito clara, nós temos que falar do amor de Deus às pessoas e deixar esse negócio de ter vergonha de falar. Eu agora quero falar com vocês, queridos, sobre esse desenvolvimento da salvação. Alguns não entendem esse processo, não entendem como é que isso acontece. Então, a salvação não é crescer no mérito, e sim na graça de Deus. Então, eu vou te mostrar 3 fases da salvação. A primeira frase da salvação, lembra da música? Justificado eu fui. A justificação, meu querido pastor Márcio, é o passado. Justificação é o passado. E o que é a justificação? É ato jurídico de Deus, pelo qual declara o pecador justo com base na obra de Cristo. É um ato da graça de Deus que nos isenta da condenação e da culpa pelos nossos pecados. Vamos lá, Romanos 5:1, que diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é justificado? Nós nos tornamos justos diante de Deus. E nós só nos tornamos justos por quê, querido? Porque Cristo pagou o nosso preço.
O preço que nós tínhamos que pagar era de morte. Está claro isso para você ou não? Então você é justificado não porque você é bonitinho, que eu sou bonzinho, não sou bonzinho. Porque Jesus pagou o preço por nós. Ele nos expiou, quer dizer, Ele nos substituiu naquela cruz. Então nós somos justificados através de Cristo. Certo? Muito bem. Eu sou justificado porque também o Espírito habita em mim. Então quando eu me entrego para Jesus, o que acontece em mim? Ó Senhor Deus da glória. Isso, essa é a minha mulher. Não, você pode, você é meu amor. Eu tenho juízo. Não, coração, é isso mesmo. Então, o que nós estamos falando? Me ajude. Eu fiquei embevecido olhando para você. Glória a Deus. O Espírito Santo vem habitar naqueles que creem em Jesus Cristo. Tá bom? E quando a gente fala por justificação, Márcio 1 aponta para a cruz e para a ressurreição. Estou usando você muito hoje, hein, cara? Qual é o segundo ato da salvação? O primeiro é a... Meu Deus do céu, você estava aqui ou não? Qual que é o primeiro? Quando você repete comigo, você guarda, você está entendendo? E eu não quero que você passe vergonha. Você vai chegar em casa, o amigo vai falar: você estava na igreja? Foi boa a pregação? Foi. O que o pastor pregou? Rapaz, eu não consigo lembrar. Então você vai lembrar disso. Qual que é a primeira fase da salvação? E o que é a justificação? Estou perdoado. Ok? Segundo, santificação. Justificado eu fui, santificado eu sou. Presente. Entendeu? Justificado, passado. Santificado, hoje, presente. Tá bom? Santificação é o processo pelo qual somos transformados à imagem de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Santificação significa tornar santo. É um processo progressivo de transformação pela graça de Deus, onde o crente é separado pelo pecado e dedicado a Deus. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, na santificação, nós somos transformados. Uma pessoa que diz que recebeu a Cristo, continua com a vida miserável que tinha, medíocre, ela não teve encontro com Cristo. Se alguém está em Cristo, isso é 5,10, 2 Coríntios 5,10. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Tá bom, Márcio? Estou competindo com você hoje. É ensino hoje. Muito bem, vamos lá. Jonathan Edwards diz o seguinte, é um missionário que trabalhou entre os índios nos Estados Unidos, século XVIII. A santificação não é algo que fazemos sozinhos, mas é a obra de Deus conosco e em nós. Está claro? Qual é o terceiro passo da santificação? Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Então a glorificação é o quê? Futuro. Vai acontecer. Tá bom? Muito bem. É o estado final da salvação, quando seremos livres completamente do pecado e conformados à imagem de Cristo. Glorificação refere-se ao ponto culminante do plano da salvação de Deus, onde os salvos são completamente libertos do pecado e recebem um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Você se lembra como era o corpo de Jesus depois que ele ressuscitou ou não? Lembra ou não? As pessoas andavam do lado dele e não reconheciam ele. Lembra em Emaús? Ele passava por paredes, sei lá como é que era esse negócio, mas ele não tinha limites para ele. Esse corpo eu e você vamos receber. Porque o corpo que nós temos hoje, Paulo diz em Coríntios, ele diz o seguinte: o nosso corpo é corruptível, ele tem doença, ele se decompõe, tanto é que a gente vai para a terra e vai acabar na terra. O corpo.
A alma, o espírito vai para Deus, tá? Muito bem. Onde é que eu estava aqui agora? Glorificar. Eu voltei para... Olha como é que eu estou, gente. Acho que eu estava tão empolgado para esse dia. Então, glorificação é a plenitude da vontade do Pai, que vai encher tudo em todos na glorificação. É a destruição do pecado. Colossenses 3:4 para fechar. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O nosso corpo vai ser... eu estava falando sobre isso. O nosso corpo é corruptível e mortal. Alguém aqui não vai morrer? Todos vão morrer, a não ser que Cristo volte. Então todos seremos corrompidos quando nós, decompostos quando voltarmos para a terra, tá certo? E morreremos. Agora, para ir para o céu, dá para ir com esse corpo ou não? Esse corpo tem que ser incorruptível e imortal. Entenderam isso? Então, quando você morrer, se você não crer na ressurreição, você vai ficar, no limbo. Mas se você crer, Deus vai te ressuscitar, se tiver morto. Se com todos os nossos parentes que já morreram, amigos que morreram, que eram em Cristo, todos vão ressuscitar. Mas quem vai estar com Cristo é aqueles que creem em Cristo. Certo? Tá ok? Muito bem, quero concluir. Essas 3 fases, quais são? Isso. Então, quando você chega em casa, que alguém perguntar, fala, pastor João pregou legal. Faça propaganda boa, tá bom? Pregou legal. Nem que seja pela fé, né? Mas o que ele falou? Me ajude aí. Que a salvação tem 3 fases. A justificação, que é o passado. A santificação, que é o... E a glorificação, que é o futuro. Agora, será que para Deus são obras estanques? Faz uma coisa, depois faz outra, depois faz outra? Não. Para Deus é uma obra só. Deus não está restrito ao tempo como nós. Deus não está restrito ao tempo. Então, para Ele é uma coisa só em nós. Você entendeu? É uma obra do começo ao fim em nossas vidas. A salvação é um dom gratuito de Deus, mas é também um chamado à responsabilidade. Fomos justificados pela graça, estamos sendo santificados pela ação do Espírito Santo e seremos glorificados em Cristo Jesus. Novamente uma citação, Spurgeon, um teólogo inglês, ele diz o seguinte, chamado de príncipe dos pregadores, século XIX. A salvação é inteiramente de Deus, mas não nos é entregue como um presente morto. Olha que interessante. É uma semente que deve crescer. Muita gente, em uma das aulas que o pastor Márcio deu, eu estou fazendo propaganda porque tem sido maravilhosas as aulas que ele tem dado. Mas ele disse um dia assim, você foi salvo só para você ir para o céu? Só para ter salvação? Isso é muito pobre. O que vai acontecer na tua vida até que isso se concretize? Uma das coisas é estarmos juntos, não é bom a gente estar junto? Essa comunhão com os irmãos é uma coisa gostosa, entendeu? Tá bom? Então não fique restrito só, eu sou salvo, não. O que você tem que fazer nesse tempo? Qual é o teu papel? Qual é a tua responsabilidade? Eu vou terminar com uma ilustração, tá bom? Certo escultor foi perguntado como conseguia transformar blocos brutos de mármore em esculturas maravilhosas. Ele respondeu simplesmente assim: eu apenas retiro do mármore o que não parece com a imagem que vejo. Quando ele olhava para o bloco de mármore, ele já viu uma imagem, você entendeu? Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: eu apenas retiro do mármore que não parece com a imagem que vejo. A estátua já está dentro do bloco. Meu trabalho é só libertá-la. Olha que sacada do cara. O que tem a ver conosco isso? Aplicação agora, vamos nessa para terminar. Assim é conosco na salvação. Na justificação, Deus nos declara salvos
ele já vê a imagem de Cristo em nós. Às vezes as pessoas dizem assim, mas meu marido é difícil. Digo, olha pela fé o que ele vai ser quando ele tiver Cristo na sua vida. Comece a tratá-lo como se já fosse de Cristo. E assim também com homens, com as mulheres, tá bom? Na santificação, Deus começa a retirar tudo que não se parece com Cristo. Orgulho, egoísmo, vaidade, impureza, mentira. Para que você fique a imagem de Cristo. E na glorificação, Deus completa a obra e finalmente seremos como Cristo. Gostaram? Foi bom? Terminei em tempo de você dirigir a ceia, tá, querido? Fique de pé, por favor. Eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos deu um presente tão lindo, Pai. E nós podemos descer para esse lugar, temos mais espaço. Eu creio que isso é um presente do Senhor para nós. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Embora não mereçamos, o Senhor nos deu esse presente. E assim a salvação, Senhor. Nós não merecemos, mas o Senhor nos dá a salvação. Obrigado por essa manhã, pelo que ouvimos nesse lugar e pelo que vai acontecer em nossas vidas depois daquilo que aprendemos. Toca no coração de cada um de nós para que nós percebamos que a salvação não é um único ato, mas é um desenvolvimento. E que nós precisamos aquecer, aceitar isso e caminhar com o Senhor, fazendo a nossa parte, Senhor. Que o Senhor nos ensine também como igreja a pregarmos o Teu Evangelho com intrepidez, com ousadia, para que nós nunca sejamos como crianças que são levados por vento de doutrina de um lugar para o outro. Que sejamos uma igreja madura, uma igreja que realmente prega o Teu Evangelho, o Evangelho verdadeiro, Pai. Porque cremos que todos nós um dia estaremos juntos no céu, para festejarmos esse tempo aqui da terra. Muito obrigado por essa manhã. Eu te agradeço em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, a consolação, a alegria, a presença e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um dos irmãos, das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Abrace 1, 2, 10 pessoas, eu te espero na porta, tá bom?